A semana passada nós começamos uma série nova, e o tema dessa série é Você Tem um Chamado, e nós falamos na semana passada, o tema da mensagem da semana passada foi Façam Discípulos. Nós começamos essa série falando da ordem que Jesus deu. Nós falamos na semana passada sobre o que é ser um discípulo de Jesus, quais são as condições que Jesus estabeleceu para que as pessoas pudessem segui-lo. Nós falamos ainda sobre por que algumas igrejas têm deixado de pregar essa palavra, têm deixado de ensinar sobre esse assunto e os malefícios que isso tem trazido para a igreja evangélica como um todo. Hoje nós vamos seguir em Mateus 28, do 18 ao 20. Chuchu já leu aqui, eu disse para vocês, animei vocês a memorizarem esse versículo, porque é o nosso versículo base para a série inteira. Nós vamos tratar só desse texto. Mas vamos falar juntos. Eu vou pedir para o pessoal projetar, eles já têm os textos aí, e nós temos muitos textos hoje, e normalmente quando eu trago muitos textos, eu costumo projetar e ir lendo, então não vai dar tempo de você abrir um por um. Se você tem interesse, você anota aí, e depois você pesquisa na sua Bíblia em casa. Mateus 28, do 18 ao 20, diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, o tema da mensagem hoje é entendendo o batismo. Jesus deu uma ordem: vão e façam discípulos. Semana passada nós entendemos melhor essa ordem, ou o que é que significa ser um discípulo de Jesus. Mas Jesus diz também nesse texto: vão e façam discípulos, e ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Hoje nós vamos ficar só com essa primeira parte, do batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o batismo? Por que os discípulos de Jesus precisavam e precisam ser batizados? Que efeitos o batismo tem na nossa vida? O que o batismo gera e produz na nossa vida? A Igreja Católica vai tratar o batismo como o meio para sermos salvos. O Catecismo Católico diz o seguinte: o batismo é necessário para a salvação. A igreja não conhece outro meio, senão o batismo, para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Por essa razão, filhos de pais católicos costumam ser batizados ainda recém-nascidos. E a ideia é, olha, vai que essa criança morre, e aí ela não foi batizada, e ela vai estar indo para o inferno. Então, os católicos costumam batizar recém-nascidos por essa causa e por essa razão. Na Reforma Protestante, houve uma diferença muito grande nesse entendimento. Esse entendimento foi alterado, passou a ser uma das grandes diferenças entre católicos e protestantes. Os protestantes entenderam, então, que a salvação não vinha por ações humanas, não vinha por esforço humano, não vinha por nenhum tipo de obra humana, mas a salvação vinha somente pela graça de Deus. E isso passou a ser um dos pilares da reforma, um dos princípios fundamentais da reforma, chamado de sola gratia, ou somente a graça. O entendimento de que não há outro meio de salvação que não seja pela graça. No entanto, de lá para cá, da reforma para cá, muitos entendimentos diferentes passaram a surgir em relação ao batismo, e muitos extremismos começaram a acontecer. Um dos extremos é de banalizar totalmente o batismo. Em alguns lugares os pastores vão dizer, inclusive, que a pessoa não precisa ser batizada se não quiser. O batismo é opcional. Se você disser assim, não, eu não quero ser batizado, sei lá, não gosto, acho que não tem necessidade, aí não tem problema. E cai-se nesse extremo de uma banalização total. Um outro extremo continuou e foi conservado, que é o extremo de supervalorização do batismo, defendendo
até mesmo que não há salvação fora do batismo. E eu estou falando isso não entre católicos, onde isso é comum, porque faz parte do catecismo. Eu estou falando entre cristãos não católicos. Certa vez, eu conversei com um pastor sobre esse assunto. Ele defendia, não, a salvação vem através do batismo. E ele disse assim para mim, veja Gálatas 3:27. O que é que diz lá? E aí eu conhecia Gálatas 3:27, diz assim, todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aí aquele pastor criou um silogismo, uma dedução baseada em algumas premissas. Ele disse assim, está vendo aí? O texto está dizendo que para você ser salvo, você tem que ser batizado. Porque quem foi batizado em Cristo se revestiu de Cristo. Logo, quem não foi batizado em Cristo não se revestiu de Cristo. E quem não se revestiu de Cristo não pode ir para o céu. Então, uma pessoa que não foi batizada está indo para o inferno. Aí eu perguntei para ele, mas e no caso de um recém-nascido que morreu sem receber o batismo? O que é que a gente faz numa situação como essa? O que é que a gente poderia dizer? E ele disse assim, bom, eu acho que ele falou meio sem pensar, de cara. Aí ele disse, não, aí é o seguinte, se Deus permitiu que ele morresse, é porque Deus não queria levar ele para o céu. Se Deus permitiu que ele morresse, aí depois ele parou, pensou um pouco melhor, disse, não, aí é uma exceção. Aí eu continuei. Eu falei, e aquele ladrão da cruz que morreu ao lado de Jesus sem receber o batismo? E ele se converteu nos últimos minutos e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí ele parou, pensou, disse, não, isso aí também é uma exceção, porque Deus faz do jeito que Ele quer. Aí eu continuei, eu disse, toda aquela turma que viveu no Antigo Testamento, que nem conheceu Jesus, nem tinha batismo em Jesus, todos eles foram para o inferno? Ou, no Antigo Testamento, a maneira de salvação era uma, aí no Novo Testamento, a forma de salvação mudou. No Antigo Testamento a pessoa era salva de um jeito, aí no Novo Testamento não, aí mudou, a salvação é através do batismo. Aí ele ficou meio assim, disse, não, aí tem que ver direito. Aí eu continuei. Eu disse lá no livro de Atos, quando a Bíblia traz o relato de Cornélio e sua família, e Cornélio não tinha sido batizado em Cristo, aquele batismo nas águas, e a Bíblia fala que ele foi batizado no Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo ali na hora, inclusive manifestou dons, mas ele não tinha sido batizado nas águas, então significa que Cornélio e a família dele estavam indo para o inferno com o Espírito Santo e tudo? Sim, ele foi batizado nas águas posteriormente. Mas e se não tivesse dado tempo? Aí a resposta foi a mesma. Não, aí tem que ver, Deus faz como Ele quer, é uma exceção. Mas eu continuei. Eu falei, e uma pessoa que decidiu ser batizada? E ele disse, eu quero ser batizado agora. Aí juntaram lá alguns irmãos, esse camarada entrou no carro, mas no caminho, até a praia ou até o lugar do batismo, aconteceu um acidente. E o camarada morreu. Ele queria ser batizado, ele entendeu o batismo, ele estava indo para ser batizado, mas aconteceu alguma coisa ali e ele morreu. Ou ele se arrependeu no último minuto de vida. E não houve tempo para ele ser batizado, não houve tempo para ele ser batizado. O que é que aconteceu com esse cara? O pastor já estava chateado comigo. Sabe, você está querendo criar situações difíceis porque são exceções. Vamos entender uma coisa, meus irmãos. Em primeiro lugar, se a salvação vem pelo batismo, o que fazer com as exceções? Que elas existem. A gente bota todo mundo no céu, diz, não, isso aqui vamos fazer vista grossa. Espera aí, é assim, mas não vamos ser exagerados, não vamos ser tão radical. A gente vai dar um jeitinho ou a gente vai ser coerente com isso? Em segundo lugar, se a salvação vem pelo batismo, conforme aquele pastor defendia, onde é que a Bíblia fala sobre exceções? Onde é que a Bíblia diz, a salvação vem através do batismo, exceto...
em casos assim e tal, que a igreja julgar que é. Onde é que a Bíblia aponta para isso? Em terceiro lugar, o que é que a Bíblia diz sobre salvação? Porque a gente não pode fazer doutrina baseado num versículo só. E quando nós queremos falar sobre salvação e abrimos num texto que fala sobre batismo, você já condiciona a interpretação daquele texto para dizer aquilo que você quer que ele diga. O próprio texto de Gálatas aponta para isso. Ele falou de Gálatas 3:27, mas se você ler o versículo 26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O batismo é o passo seguinte para aqueles que têm fé em Cristo Jesus, que se converteram, que se tornaram filhos de Deus, é o que diz o texto. A partir disso, você precisa ser batizado. Ninguém pode ter fé depois de ser batizado, porque fé é pré-requisito para alguém ser batizado. Ninguém pode ser batizado sem ter fé. E Gálatas 3:26 diz que quando a gente tem fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Vocês estão entendendo como não faz sentido? Esse assunto é claro demais, talvez, para quase todos os que estão aqui. O meu cuidado é com o quase. E eu não quero avançar em Mateus 28, onde nós estamos falando sobre isso, sem que esse assunto seja claro para todos. Amém? O que mais a Bíblia ensina sobre salvação? João capítulo 1, versículo 12, vou pedir para projetar. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que não fala nada sobre batismo, fala sobre crer em Jesus para ser salvo. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Não fala nada sobre batismo, fala sobre a necessidade de crer para ser salvo. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não fala nada sobre batismo, mas sobre a necessidade de crer para ser salvo. Romanos 3:21 e 22 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Mais uma vez, não fala sobre batismo, fala sobre a necessidade de crer para ser salvo. Romanos 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mais uma vez, ele não fala sobre batismo, fala sobre a necessidade de crer, e quem crê se torna uma pessoa confessional. Efésios 1, 5 e 7 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. E mais uma vez, não está falando de batismo, está falando da salvação como fruto da graça de Deus. Atos 15, 11. Cremos que fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Mais uma vez, a graça de Deus na nossa salvação. Todos esses textos apontam para dois elementos: fé e graça. Você precisa crer, e todos nós dependemos dessa graça de Deus. E é isso que nos confirma e resume Efésios 2, do 8 ao 9. Tem o texto aí também. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus.
não por obras, para que ninguém se glorie. Salvos pela graça, por meio do batismo, não é isso que está escrito aí. Salvos pela graça, por meio da fé. E essa fé, você não tem nem como se gabar dela. Deus me salvou pela graça, mas assim, eu dei aquele passo que eu tive fé. Paulo diz, não, isso não vem de vós, essa fé é dom de Deus. Essa fé que você tem, foi Deus quem colocou no seu coração. Portanto, a salvação não é um ato sinergista, é um ato monergista. O que eu quero dizer com isso? A salvação não depende do trabalho de Deus e uma ajudinha nossa. Quando nós dizemos que a salvação é um ato monergista, significa que ela é exclusivamente dependente de Deus. Não há participação ou esforço nosso. Isso é graça. Dá um incômodozinho. Mas peraí, não tem nada que eu possa fazer, nada. Você olha e você é totalmente devedor dessa graça maravilhosa. Deus não fica nos cobrando isso, mas a sensação é essa. A sensação de que alguém te faz um favor muito grande e você sente que tem que pagar aquele favor. Isso tem um pouco a ver com o nosso orgulho. A gente fica incomodado em receber alguma coisa tão grande e não fazer nada por merecer aquilo. Unido à fé, vem o arrependimento. Não é possível haver arrependimento. O arrependimento que eu estou falando aqui não é aquele arrependimento do dia a dia. Você diz, me arrependi de ter seguido esse caminho, devia ter seguido outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do arrependimento mais essencial. O arrependimento da nossa natureza pecadora. O arrependimento da nossa rebeldia espiritual. Não é possível experimentar esse arrependimento sem ter fé. E não é possível ter fé que não produza esse arrependimento. Então, quando os textos falam sobre crer para ser salvo, não está falando de acreditar, não. Creia em Jesus e será salvo. Você diz, eu acredito em Jesus. Não, não é disso que o texto está falando. Crer é diferente de acreditar. Crer é sinônimo de ter fé. E essa fé gera arrependimento em nós. É disso que esses textos estão falando. Fé e arrependimento estão unidos, interligados e entrelaçados. São aspectos diferentes da mesma realidade espiritual. Por isso, na Bíblia, muitas vezes, esses dois elementos aparecem juntos, fé e arrependimento. Veja o que diz Atos 20, versículo 21. Vai funcionar não? Tá bom, obrigado. Atos 20, 21. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Ele não disse arrependimento, fé e batismo. Não é disso que ele está falando. Se o batismo era de fato o meio para a salvação, não é esquisito que todos esses textos que estão aqui, nenhum deles fala sobre batismo? Algo tão importante assim deveria ficar de fora desses textos? João 4, versículo 1 e 2. Diz, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Esse texto nos deixa claro duas práticas distintas, dois momentos distintos na prática de Jesus. Ele fazia discípulos e os batizava. Ele não os batizava para que se tornassem seus discípulos. Ele os batizava porque haviam se tornado seus discípulos. O batismo era uma consequência deles terem se tornado discípulos de Jesus e não uma condição. Nós falamos sobre as condições na semana passada. E Jesus não coloca isso como uma condição. Agora veja comigo 1 Coríntios 1, versículo 14 e 17. Paulo diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês,
pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Já bem, isso não soaria esquisito? Se a salvação viesse através do batismo, isso significaria que Paulo pregou para aquelas pessoas, mas deixou ir para o inferno. E ainda deu graças a Deus por isso. Dou graças a Deus que eu não batizei ninguém. Aí vocês se viram, preguei e fui embora, fiz a minha parte. Atos 18, versículo 24 e 25. Diz: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Esse Apolo que nós estamos tratando aqui é aquele Apolo lá que a gente viu quando a gente estudou 1 Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Esse Apolo era um homem importante. Esse Apolo era um homem bem respeitado pelo próprio apóstolo Paulo. E o texto está dizendo que Apolo não havia recebido o batismo nas águas, o batismo em Cristo. E se eu fosse seguir a lógica daquele pastor que eu falei no início da mensagem, se ele não foi batizado em Cristo, então ele não foi revestido de Cristo. Se ele não foi revestido de Cristo, então Apolo estava indo para o inferno. E o texto diz que ele era um homem que conhecia as Escrituras, era instruído no caminho do Senhor, era cheio de fervor e pregava com exatidão sobre Jesus, mas estaria indo para o inferno, porque não foi batizado. Você crê nisso? Não é isso que nós ensinamos. Atos 16, do 30 ao 33, diz: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Eu já vi alguns pastores usarem esse texto para dizer assim: está vendo aí como a salvação vem através do batismo? Aí você olha o texto e diz: mas onde é que está isso? É porque Paulo tinha urgência em batizá-los. Paulo foi lá, pregou, evangelizou e já batizou na mesma noite. Não correu isso de acontecer alguma coisa e eles irem para o inferno. Aí tem que fazer um esforço muito grande para crer assim. Em primeiro lugar, se Paulo os batizou pela noite naquela circunstância, porque com certeza eles já entendiam sobre o batismo. Paulo explicou e eles entenderam, porque ninguém pode ser batizado se não entender o que significa o batismo. Alguém que te puxe, alguém que te pegue de supetão e diga: não, você tem que ser batizado, caia fora. Você precisa entender o que é o batismo. Naquele contexto, isso era muito mais simples, porque era mais próximo da cultura. Lembrem-se vocês que João Batista já fazia isso. Lembrem-se vocês que no Antigo Testamento já havia batismo para purificação, batismo para a unção dos sacerdotes. Então, aquela cultura era propensa a isso. Hoje em dia, as ideias são diversas. Eu estou pregando sobre isso justamente porque há alguma confusão sobre esse assunto. Eu conheço a história de um rapaz que foi batizado assim. Pregaram, evangelizaram, explicaram o batismo. Não, vamos batizar agora. Ele batizou. Quando o cara saiu da água, já foi fazendo o sinal da cruz. Não vale a pena esperar um pouquinho mais e explicar? Deixa ele entender melhor. Será que ele entendeu direito? Que Maria não está nesse processo, que não... Então, por entender assim, que a salvação vem dessa forma, a coisa tem que ser feita de muita urgência na mentalidade dessas pessoas. Mas, meus irmãos, Paulo batizou aquele homem na mesma noite, porque se você ler o contexto, você vai perceber que Paulo estava preso. Paulo está pregando para a família do carcereiro. Aí o carcereiro libertou Paulo, Paulo saiu da prisão, evangelizou ele, a família dele, e voltou para a prisão. Paulo não tinha como batizar no dia seguinte.
Talvez nem houvesse dia seguinte para Paulo. Talvez Paulo fosse morto na prisão, por isso a urgência dele. Era aquela oportunidade, aquelas pessoas entendiam. Tinha nada a ver com, tem que ser hoje, porque senão eles podem ir para o inferno. Não tinha a ver com isso. Basta você ler o texto. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. O batismo era uma consequência daquilo, e não uma condição para aquilo. De fato, a prática do batismo no Novo Testamento era imediata. Sabe esses apelos que você diz assim, em alguns cultos, que o cara diz assim: quem quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a mão. Aí o pessoal levanta a mão, aí vem à frente, aí o pessoal vem à frente. Naquela época do Novo Testamento, guardadas as devidas proporções, o batismo equivalia a isso. Você quer se converter? Quero, então vem aqui que você vai ser batizado. Era assim. Agora, havia menos confusões sobre o batismo do que se tem hoje. Por isso acontecia de maneira tão imediata. E talvez por isso algumas pessoas entendam que salvação e batismo andam juntas. Eu diria que anda no início da nossa vida cristã, mas não depende disso. Um dos casos é o de Apolo, que se converteu, mas por alguma razão não teve essa oportunidade de ser batizado em Cristo. É possível que você esteja aqui me ouvindo dizendo assim: puxa, eu vim no dia errado. Estou falando logo disso, isso é um negócio tão simples. E talvez, se tiver algum visitante, deve estar pensando assim: a igreja ainda está engatinhando. Você está explicando essas coisas. Mas, meus irmãos, eu peço para que você tenha um pouquinho de paciência e tolerância. Porque nós vivemos num contexto de muita informação, especialmente essas informações virtuais. E aí as pessoas bebem de muitas fontes. E isso não é necessariamente um problema. É preciso se ter alguns filtros. Mas a gente vive a geração do YouTube. Aí o pessoal ouve a mensagem, absorve aquilo e diz: está vendo aí, agora isso aqui é a verdade. Então é preciso a gente deixar isso bem claro, antes de avançar para falar sobre outras coisas que são um pouco mais difíceis, ou um pouco mais, talvez, relevantes para a vida da igreja. Em Mateus capítulo 28, para ser sincero, eu não ia pregar sobre isso. Eu tinha outra coisa, mas eu senti que Deus me incomodou. De verdade, durante a semana. Senti Deus dizendo: rapaz, não faça vista grossa, não. Fale sobre isso. Eu fiquei naquele dilema, eu tinha um assunto mais no coração, mas eu não queria entrar em outros assuntos sem antes investir um certo tempo falando sobre isso e dando ênfase sobre esse aspecto, porque ouvi algumas coisas no meio dos irmãos e acho que é importante ter esse tipo de cuidado. Esses argumentos que eu estou dando são alguns argumentos, tem muitos outros argumentos que vão mostrar de maneira inequívoca que a salvação vem pela graça mediante a fé. Agora, é fato, é verdade, que há alguns textos no Novo Testamento que, se você ler de maneira isolada, se você não atentar para o contexto, se você não levar em consideração todos esses outros textos que eu acabei de citar, eles podem dar a impressão de que a salvação vem através do batismo. Eu tinha separado todos eles para fazer algum comentário e explicar, mas eu percebi que a mensagem ficou longa demais. Então eu deixei para um outro momento, ou talvez para alguém que queira me perguntar assim mais pessoalmente: está aí esse texto, para eu poder dizer alguma coisa. Mas eu quero seguir. Mateus 28, do 18 ao 20, tem o texto aí ainda, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o nosso texto base. E aí eu conheço alguns pastores que dizem: está vendo aí? Baseado nesse texto, eu posso dizer
que a salvação vem através do batismo. Ele insiste. Porque Jesus disse assim: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o argumento que o camarada usa, está vendo aí? Quem não é batizado não é discípulo de Jesus. E quem não é discípulo de Jesus não é salvo. Eu fico pensando que às vezes os camaradas fazem um esforço maior, não para interpretar a Bíblia, mas para criar algum tipo de silogismo aristotélico, algum tipo de dedução lógica. E o problema desses silogismos são os falsos silogismos, ou as falácias clássicas. Por exemplo, um exemplo de uma falácia clássica é se eu montar a seguinte linha de raciocínio: Deus é amor. Isso é muito conhecido. Deus é amor. O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Então Stevie Wonder é Deus. Ninguém é perfeito. Dizem que eu sou um ninguém. Logo, eu sou perfeito. E aí há um esforço muito mais para isso. E a gente não pode interpretar a Bíblia dessa forma. Essa mesma pessoa parece não entender a continuidade do texto. Jesus não falou só sobre o batismo. Ele falou sobre ser ensinado. E ele não disse que uma coisa era mais importante do que a outra. Façam discípulos, batizando e ensinando. E ele não disse que, para ser salvo precisa de um. Aí o outro não, o outro você faz uma vista grossa. Então como é que essa pessoa faz essa distinção? Defender que o batismo nos salva, usando esse texto, nos obriga a dizer que para ser salvo também é preciso ter aprendido a guardar tudo que Jesus ensinou. O que é um absurdo, porque ninguém aprendeu a guardar, a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou. Nós falamos na semana passada que ser discípulo é ser alguém que está em treinamento. É um seguidor de Jesus que está sendo treinado para isso, capacitado para isso. Então nenhum de nós alcançou isso, de obedecer a Jesus em todas as coisas. Estamos aprendendo. O que está sendo ordenado por Jesus é que nós devemos ir por todos os lugares, pregando o Evangelho, e todos aqueles que receberem essa palavra de fé, de arrependimento e se tornarem discípulos de Jesus, essas pessoas precisam ser batizadas e ensinadas. Jesus traz isso como uma consequência e não como uma condição. Muitos cristãos se enganam ao achar que o batismo é uma prática somente bíblica, ou é uma prática que foi iniciada através de João Batista, ou através de Jesus. O batismo do Novo Testamento, o batismo que é feito em nome de Jesus, obviamente remonta aos tempos do Novo Testamento, mas a prática do batismo como um ritual é muito mais antiga do que isso. E é algo também praticado em outras religiões. Nas culturas antigas, o batismo era esse ritual que representava, que envolvia a aplicação de água por imersão, quando você mergulha a pessoa, por aspersão, quando você asperge, era essa palavra que eu estava procurando, asperge água, ou quando você derrama, por derramamento, quando você derrama uma quantidade maior de água sobre a cabeça da pessoa. Isso acontecia em culturas diferentes, em religiões diferentes, com propósitos diferentes. Às vezes tinha a ver com um rito de iniciação, naquela religião ou naquele meio. Às vezes tinha a ver com uma cerimônia de purificação espiritual. Outras vezes tinha a ver com identificação com a comunidade local. No Novo Testamento, o batismo é uma manifestação concreta daquilo que aconteceu dentro de nós. E embora seja uma manifestação concreta, ela tem também um valor espiritual. O batismo é um ato de obediência a algo que Jesus ordenou. Todo discípulo de Jesus precisa ser batizado. Se alguém rejeita o batismo, está rejeitando uma ordem de Jesus. Ou essa pessoa não entendeu sobre o batismo, e aí alguém precisa explicar,
para que ela seja batizada, ou essa pessoa não se converteu de verdade. Ela não entendeu o que é conversão. O batismo representa a nossa união com Cristo, no intuito de obedecermos o seu evangelho, os seus mandamentos e de vivermos como ele viveu. É isso que representa o batismo. Representa a nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. E há uma relação muito forte entre batismo e circuncisão. Ambas são marcas diferentes de pactos, de alianças distintas. Deixa eu explicar isso para vocês melhor. Deus instituiu alguns marcos que foram praticados pelo povo escolhido. O termo batismo é usado na Bíblia não só para se referir àquilo que acontece nas águas, mas é usado também a palavra batismo como um marco. Jesus faz isso. Jesus vai dizer que além do batismo que ele passou com João Batista, ele também passaria por um outro batismo, a cruz. Veja o que diz Lucas 12:50. Mas tenho que passar, Jesus diz, mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Jesus chama aquele momento da cruz de batismo. Seria um marco na vida dele. Seria algo importante na história dele. Nos tempos de Abraão, Deus ordenou que Abraão instituísse o rito da circuncisão, que do ponto de vista fisiológico corresponde a uma fimose nos dias de hoje. Isso do ponto de vista meramente fisiológico. Isso foi ordenado por Deus. Isso foi praticado pelos judeus como um rito de pertencimento, um rito de vínculo daquela criatura que estava nascendo, porque a circuncisão era feita em recém-nascidos, com o pacto que Deus havia feito com Abraão. Agora, essa criança pertence a esse pacto. Por isso, o batismo, ou a marca estabelecida por Deus naquela época, era a circuncisão. Esse rito da circuncisão é para nós muito estranho e muito grosseiro, mas corresponde bem àquilo que Deus queria ensinar através dele, que tinha a ver também com a questão de limpeza do corpo. Em Isaías 52:1, Deus compara os incircuncisos aos imundos. Então a circuncisão representava também essa limpeza, era um símbolo de limpeza espiritual, que claro, só fazia sentido se houvesse de fato uma limpeza espiritual interior. O que caracterizava a circuncisão na descendência de Abraão era o pacto com Deus. O sinal visível de uma realidade invisível. A realidade invisível era o pacto que Deus havia feito com Abraão. E a realidade visível era a circuncisão. Era aquilo que podia se ver. Hoje, após a vinda de Cristo, a circuncisão, o rito da circuncisão não é mais necessário. Aquele era um ato rudimentar. Hoje, o batismo é o marco que carrega a dimensão de pacto com Deus, de afirmação da pessoa que crê que faz parte de um pacto eterno. E a relação entre batismo e circuncisão fica mais clara em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Paulo diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Paulo está dizendo, vocês foram circuncidados também. Isso aconteceu quando vocês foram batizados.
Ele está tratando de uma equivalência, ele está usando de metáforas para dizer que os cristãos não precisavam da circuncisão, porque ela já aconteceu com o batismo. Esses símbolos e marcos são equivalentes. A circuncisão era o selo, a marca do povo de Deus do Antigo Testamento. O batismo é o selo da marca do povo de Deus no Novo Testamento. E assim como a circuncisão, o batismo representa, entre outras coisas, limpeza espiritual, purificação na vida de uma pessoa, daquela pessoa que se converteu. E certamente Deus escolheu a água como elemento por causa disso, porque representa bem essa questão da limpeza ou da purificação espiritual. Mas só faz sentido se isso tiver acontecido no coração daquela pessoa. Acontece que, por causa do pensamento religioso, a mentalidade religiosa do povo no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, foi criada uma distorção sobre o valor da circuncisão. A circuncisão, que era um sinal, era o selo e a marca da justificação pela fé, é isso que Paulo diz em Romanos 4. Ele define circuncisão dizendo é o selo da justificação pela fé. Passou a ser a coisa em si para os judeus. Passou a equivaler à salvação. O povo do Antigo Testamento precisava ser circuncidado porque eles haviam sido justificados. E de repente eles inverteram a coisa e começaram a tratar a circuncisão como uma condição para alguém poder ser salvo. E Deus nunca vinculou salvação a obras humanas ou a esforço humano, mas sempre como fruto da sua graça. Aí nós entramos no Novo Testamento. E no Novo Testamento surgem os chamados judaizantes. Eles saíam pelas igrejas impondo práticas judaicas aos cristãos. E uma das práticas que eles estavam impondo nos tempos de Paulo era justamente a circuncisão. E o pensamento é, vocês estão falando que são salvos? Foram justificados? E não tem ninguém circuncidado aqui? Não é assim não. Primeiro faz a circuncisão. Depois você dizer que tem algum direito com Deus. Paulo se opõe contra isso. Paulo trata isso como um absurdo. E um dos argumentos usados por Paulo de maneira inteligentíssima é a circuncisão de Abraão. Paulo fala isso em Romanos capítulo 4. Paulo diz, e Abraão, como é que foi? Abraão foi circuncidado antes ou depois de ter sido justificado? E ele mesmo responde, ele diz, antes. Ele diz, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Depois ele foi circuncidado. E agora vocês não querem seguir o exemplo de Abraão? Paulo diz então, reforça que a justificação é esse selo que a circuncisão é esse selo da justificação que já aconteceu pela fé. Paulo vai dizer em Romanos 2 que a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no nosso interior. E se não houver uma circuncisão no nosso interior, a circuncisão exterior não tem serventia. Mas o interessante, meus irmãos, estamos quase no fim, mas o interessante para mim é que embora Paulo tenha batido muito nesses judaizantes do ponto de vista verbal, e atacado e falado contra os ensinos daqueles judaizantes, Paulo não desvalorizou a circuncisão. Dizer que a circuncisão era um símbolo da nossa justificação pela fé, não é desvalorizar a circuncisão, é colocá-la no seu devido lugar. Veja o que Paulo diz em Romanos 3, versículo 1 e 2. Ele diz, que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Vejam que equilíbrio interessante. Paulo não banaliza.
E Paulo não supervaloriza a circuncisão. A circuncisão não era o meio para alcançar a justificação, mas era algo ordenado por Deus. Era um ato de obediência a Deus. Era uma marca importante. Era um símbolo que apontava para algo profundo, para um pacto espiritual, para uma identificação como povo de Deus. Isso servia como referência histórica, porque nós somos seres dos marcos e das referências. Deus nos criou para isso. Sem marcos e sem referências, o ser humano perde as suas raízes. E nós vimos então a relação entre circuncisão e batismo. E da circuncisão nós entramos no batismo. Porque de maneira semelhante, aquele entendimento equivocado dos judeus acerca da circuncisão, algumas pessoas pensam sobre o batismo. Dizendo que se uma pessoa diz que se converteu, mostra frutos de arrependimento, prega o evangelho para outras pessoas, mas não foi batizada, aquela pessoa não é salva. Ou aquela pessoa estaria indo para o inferno. E esse é um grande equívoco. Mas tem outro grande equívoco que acontece. É que por causa dessa supervalorização de alguns grupos cristãos, outros grupos caem num reducionismo e numa banalização total do batismo, numa desvalorização do batismo, tratando o batismo como algo de pouca relevância, ou tratando o batismo como algo opcional, ou praticando o batismo de uma maneira diferente daquela que é praticada nas Escrituras. Eu penso que o modelo do apóstolo Paulo é um bom modelo para nós imitarmos. Um modelo de um caminho equilibrado, entendendo que o batismo, fazendo a relação com a circuncisão, não tem poder para nos salvar, mas tem um significado extremamente profundo, de união com Cristo, de identificação com Cristo na sua morte e ressurreição, de pacto espiritual, de alguém que entra para uma família espiritual, de identificação como povo de Deus. Eu disse e reforço, o batismo não é opcional. O batismo é uma ordem de Jesus para todos aqueles que creem. O batismo está ligado diretamente à nossa nova vida espiritual, não como um meio para alcançar a nova vida, mas como uma evidência de alguém que nasceu de novo. Você encontra isso mais claro em Mateus 28, como nós lemos, você encontra isso em Romanos 6, do 2 ao 5, em Colossenses 2, 12. Ninguém é salvo pelo batismo, mas todo salvo precisa ser batizado. Ninguém pode ser batizado se não tiver fé e arrependimento. Essas duas coisas andam juntas. Tendo fé e arrependimento, entendendo o que significa batismo, essa pessoa pode ser batizada. Nós temos como prática de esperar um pouco, para a gente poder conversar com aquela pessoa, justamente porque há desvios de ensino, para que a gente possa unir a igreja em um lugar e levar aquelas pessoas para serem batizadas. Isso não costuma demorar. A gente não tem um curso de batismo, mas a gente tem um encontro para falar sobre esse assunto, para perguntar o que as pessoas entendem sobre isso, para corrigir algumas coisas que são necessárias. Mas, de fato, se toda a igreja entendesse bem sobre esse assunto, a gente poderia fazer como eles faziam no tempo do Novo Testamento. Quem cria e entendia ia sendo batizado. Quando alguém diz que não está pronto para o batismo, talvez essa pessoa não tenha entendido o batismo e alguém precisa ensinar. Ou talvez essa pessoa não tenha certeza da sua conversão. Porque é muito comum hoje em dia, a maneira como o evangelho é pregado. Aí você vai conversar com a pessoa e diz, não, porque assim eu não sei, eu não tenho certeza. O batismo aí já é muito compromisso, né? Você diz, olha, andar com Jesus é muito compromisso. O batismo vai marcar isso, mas não aumenta o compromisso, não.
Ou você é um discípulo de Jesus ou você não é. Mas muitas vezes a pessoa se converteu assim. Ela disse, rapaz, eu estava num culto, aí o pastor fez um apelo, aí chamou, e disse, olha, a última chance. Aí um monte de gente do meu lado levantou a mão, tinha uma pessoa do lado chorando, aí eu fui lá e levantei. Aí eu diria, então não batize mesmo não, que não está na hora não. Deixa eu lhe explicar melhor o que é o Evangelho. Deixa eu falar sobre o pecado do homem, deixa eu falar sobre a salvação em Cristo. Mas uma vez que a pessoa entenda isso, ela precisa ser batizada. Sobre esse assunto, muitas coisas poderiam ser ditas. Eu podia falar, por exemplo, sobre as formas de batismo, aspersão e imersão. Podia falar sobre a questão que envolve idade mínima. Tem uma idade mínima para o batismo? As pessoas têm interesse nisso. Ou falar sobre quem pode ministrar o batismo, do ponto de vista bíblico. Mas eu entendo que essas coisas não são difíceis para os irmãos, há uma clareza maior da igreja sobre isso. E normalmente quando nós nos reunimos com os irmãos para falar sobre o batismo, a gente costuma falar sobre tudo isso e deixar isso mais claro. Mas eu quero terminar respondendo algumas perguntas que eu fiz lá no início da mensagem. As perguntas que eu fiz, na verdade, para aquele pastor quando eu estava contando a história. O meio para a salvação no Antigo Testamento é diferente do meio para a salvação no Novo Testamento? Você já ouviu alguém dizer assim, não, no Novo Testamento a gente é salvo pela graça. No Antigo Testamento era mais complicado, que tinha que cumprir a lei, tinha lá um monte de coisa para fazer. É muito comum algumas pessoas entrarem nessa resposta. Quando nós falamos sobre salvação, tem muitas exceções, muitas dúvidas, como o ladrão da cruz, ele morreu e não recebeu o batismo, mas você fica dizendo assim, não sei, eu acho que é uma exceção para a salvação. Ou você fica pensando assim, não dá para a gente dizer, aí é um mistério de Deus, se ele salvou essa pessoa ou não. É assim mesmo, a gente pode ter uma convicção. No Novo Testamento, em Efésios 2, de 8 a 9, Paulo diz, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. A marca da nossa salvação é o batismo. No Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 16, a Bíblia diz, e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Como é que Abraão foi salvo no Antigo Testamento? Pela fé. Abraão creu, e a marca daquela justificação era a circuncisão. Abraão não cumpriu a lei porque nem lei havia. Só há uma forma de sermos salvos, desde sempre, meus irmãos. No Antigo e no Novo Testamento, e será assim para sempre. Pela graça de Deus, mediante a fé. Amém? Você crê nisso de todo o coração? Nessa graça maravilhosa? Não há exceções ou dúvidas para isso. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode ser salvo se não for pela graça de Deus, mediante a fé. A Bíblia não dá margem para nenhum tipo de exceção. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por essa graça maravilhosa que nos alcançou e que nos salvou. Muito obrigado porque não depende de nós, porque nós não somos capazes. Não depende de nós porque nós não temos força para nos salvarmos. Muito obrigado porque o Senhor fez tudo por nós e nós somos eternamente gratos e devedores, Pai. E essa bondade e essa graça que nos atrai para perto de Ti. Nos ajude, Senhor, a derramar dessa graça na vida de outras pessoas. Nos ajude a apresentar a graça do Senhor para o sedento, para aquele que está ao nosso lado, para aquele que está em desespero total. Nos faça embaixadores dessa graça, Senhor. Para que as pessoas entendam que não há merecimento humano. É tudo por causa de Cristo.
nos atraia para perto do Senhor cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.